Low Carb é uma estratégia muito utilizada no emagrecimento. Ela se popularizou nos últimos anos. Eu não vou ficar aqui explicando ela de forma científica, mas ela pode sim ser uma alternativa para tratamento de algumas doenças, como síndrome de ovário policístico, diabetes, resistência à insulina. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar a Low Carb na prática. Só quero te lembrar que o emagrecimento ocorre por uma série de fatores: perfil hormonal, sono, genética, enfim, vários são os fatores que vão gerar o emagrecimento. Mas a gente não pode esquecer de um fator, que é o déficit calórico, que é comer menos do que a gente gasta. Dentro desse comer menos do que a gente gasta, existem várias possibilidades de se fazer esse déficit calórico. A Low Carb é uma dessas alternativas para gerar déficit calórico. Porém, de nada adianta a gente pensar em déficit calórico se os comportamentos não forem alterados. Mas também não pensar nesse déficit calórico não vai gerar emagrecimento. De nada adianta você estar comendo saudável e excedendo calorias. Da mesma forma que não adianta você estar comendo poucas calorias e calorias que não geram nutrientes, ou seja, aquelas calorias que vão te deixar com fome o tempo inteiro e que não vão te trazer saciedade. Sendo assim, a Low Carb pode ser uma estratégia para gerar emagrecimento. Afinal de contas, ela vai utilizar alguns alimentos que são mais naturais, como frutas, vegetais, legumes, tubérculos, oleaginosas, laticínios, ovos, peixes, e esses alimentos vão gerar mais saciedade e vão te dar uma sensação de fome menor ao longo do dia. Mas por falta de acompanhamento, muita gente hoje faz low carb de forma completamente equivocada, inclusive retirando frutas por completo, o que deixa as pessoas com pânico dentro da alimentação e gera muito estresse. Ninguém precisa ficar sem comer alimentos que a natureza nos proporciona. Já pensou que loucura a gente não poder comer frutas em paz? Vem comigo aqui no quadro que eu quero te explicar de uma vez por todas com alguns números sobre o que é low carb na prática. Vamos lá! Low carb é uma estratégia que pode ter dentro da tua alimentação de 50 até 150 gramas de carboidrato por dia. Ou você também pode ter até 40% do consumo de calorias provenientes de carboidrato em dietas low carb menos restritivas, quando não se há intenção de tratar alguma doença. Para a gente chegar em um número exato, cada indivíduo vai ter as suas particularidades. Voltando ao exemplo inicial, o que eu quero te mostrar? Vamos supor que na tua dieta low carb você vai poder consumir 120 gramas de carboidrato por dia. Eu quero te mostrar o que é em determinados alimentos essas 120 gramas de carboidrato. Aqueles alimentos que um monte de gente coloca aí como vilões da alimentação, que não pode na low carb. O primeiro deles, com certeza você já ouviu falar que não pode comer macarrão quando a gente está em low carb. Mas para a gente ter 120 gramas de carboidrato em macarrão, a gente poderia consumir 450 gramas de macarrão. Sabe aquele pacotinho de macarrão instantâneo que vende no supermercado? Claro que ninguém aqui vai ficar comendo só macarrão instantâneo, mas só para você pensar nesse volume. Aquele pacotinho tem 80 gramas de macarrão, então você poderia consumir 450. Um outro alimento que as pessoas aí acabam colocando como vilão, a batata inglesa. Em batata inglesa, você poderia consumir 1 quilo. 1 quilo de batata. E daí você fica aí noiado quando pega 2 batatinhas para comer no almoço, sendo que poderia ter 1 quilo de batata para chegar em 120 gramas de carboidrato. Em batata doce, a gente poderia consumir
500 gramas. E olha que engraçado, todo mundo fala mal da batata inglesa. E a batata doce, todo mundo fala bem, porque ela se tornou fitness, né? Mas a gente poderia consumir menos batata doce para chegar em 120 gramas de carboidrato e mais batata inglesa. Ou seja, a batata doce tem mais carboidratos do que a batata inglesa. A diferença entre elas está no índice glicêmico, que é a velocidade que o nosso corpo vai absorver esse carboidrato. Quando a gente pensa no índice glicêmico de forma isolada, sim, o da batata doce é menor e o da batata inglesa é maior. Mas aqui no contexto da alimentação não é sobre isso que eu estou querendo te mostrar, né? Em banana, que também é uma fruta que todo mundo acaba ficando com medo de consumir a tal da banana, coitada. Em banana, a gente poderia consumir mais ou menos 400 gramas. Ou seja, cada banana tem mais ou menos 100 gramas, então daria para consumir aí umas 4 bananas no dia. Pão francês seriam mais ou menos 4 unidades. Em arroz, a gente poderia consumir 450 gramas, seja ele branco ou integral. Cada colher de sopa de arroz tem mais ou menos 25 gramas. Ou seja, para a gente consumir 450 gramas em colheres de sopa de 25 gramas de arroz, faz a continha aí. Dá para encher bem o teu pratinho aí. Em feijão, a gente poderia consumir 800 gramas. Dá para a gente ter um prato e uma alimentação ao longo do dia bastante variada se a gente usar essas 120 gramas de carboidrato. Dá para comer um belo pratinho lá de arroz com feijão, uma banana de sobremesa. No jantar dá para comer umas batatinhas. Ninguém precisa ficar com medo de consumir carboidratos. Vale ressaltar que a gente não vai comer o mesmo alimento o dia inteiro. Mais vale um pãozinho consumido em paz do que 5 de forma transtornada e compulsiva, né? Lembrando que low carb é só uma possibilidade, ou seja, uma estratégia que pode ser utilizada para o emagrecimento. Existem infinitas outras possibilidades que podem ser utilizadas para gerar o déficit calórico e para que você consiga emagrecer. Em breve eu estarei lançando a minha mentoria de emagrecimento eficiente, onde eu vou te ensinar, além de estratégias para emagrecer, como mudar os teus comportamentos com relação à tua alimentação. Afinal de contas, de nada adianta ter a melhor estratégia alimentar se você não mudar os teus comportamentos. Vem comigo, fique atento aqui nas minhas redes sociais que eu vou te contar tudo muito em breve.